Muito bem, jovem Padawan, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos focar nessa animação que nós estamos vendo aí do lado. Nós estamos vendo aí vários triângulos ou, se você usar sua imaginação, podem ser barcos, podem ser naves espaciais e elas estão todas, cada um, né, na sua própria velocidade, indo em direção ao mouse. E como que isso acontece? Como que eu faço para programar esse tipo de movimentação? Bom, para isso nós precisamos dominar aí alguns conceitos bastante interessantes da matemática, da trigonometria e, lógico, né, da programação. Vem comigo que no vídeo de hoje nós vamos começar a entender as bases necessárias para conseguirmos fazer um programinha como esse aí. Então, antes da gente começar, você já desce aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, liga o sininho e compartilha com seus amigos, né, que é para a gente poder fortalecer o canal. No vídeo de hoje nós vamos começar a ver as bases necessárias para chegar a um programa que faça isso que vocês estão vendo aí. Triângulos, naves, veículos se movendo na tela e indo em direção ao mouse. Para isso a gente precisa dominar alguns conceitos importantes. Não dá para chegar e já fazer direto esse tipo de programação. Então não adianta eu chegar aqui e fazer direto esse tipo de coisa sem dar algumas bases para vocês. Para nos ajudar a chegar nesse resultado aí, nós vamos começar por aqui. Ó. Vamos começar fazendo um plano cartesiano e a partir desse plano cartesiano a gente vai entender alguns conceitos de ponto, linha, vetor e assim por diante. Então tenham em mente que nós vamos começar por uma coisa que parece simples, que é desenhar o plano cartesiano, mas à medida que nós vamos desenhando o que a gente quer, colocando cores, fazendo os quadradinhos e tal, nós vamos revendo alguns conceitos importantes aqui na lógica de programação. E para nos ajudar aqui no nosso desenvolvimento, nós vamos usar uma biblioteca chamada P5.js. Ela é uma biblioteca gráfica que eu já falei sobre ela aqui no canal, vocês podem até ver alguns vídeos aí no canal sobre ela, que vai nos ajudar com alguns recursos aí de desenho. Né? Poderíamos fazer todas as funções na mão? Poderíamos, como já fizemos. Se você pegar os vídeos aí do início da nossa série Sabe Programar, no momento que a gente começa a desenhar, vocês vão ver que nós utilizamos direto o acesso ao Canvas, o HTML, etc. e tal. Não tem problema nenhum fazer isso. Porém, à medida que você começa a repetir código, você vai fazendo ali a sua bibliotecazinha de funções para você não ficar repetindo muita coisa. Como nós fizemos no início da nossa série Sabe Programar. Então, ao invés de usar uma biblioteca minha, eu vou usar uma biblioteca de terceiros, que é a P5.js. E não tem nenhum problema com isso. Todos os comandos que nós vamos usar são muito simples, é apenas para agilizar e a gente focar na lógica e não ficar focando em como fazer uma linha, fazer um retângulo, fazer um círculo e assim por diante. O importante aqui é a gente desenvolver a nossa lógica de programação. E para começar a definir essas bases de conceitos que nós precisamos para chegar nesse resultado aí, nós vamos fazer algo que aparentemente é bem simples. Nós vamos desenhar esse plano cartesiano que vocês estão vendo aí. Com linhas coloridas, com esse efeito aqui, ó, de ao mexer o mouse ele desenhar ali um triângulo, um retângulo em volta, essa linha que vai até o final, mas com uma cor até uma parte e outra cor até a outra. Por que nós vamos fazer isso? Porque para fazer isso nós já vamos ter que rever alguns conceitos da lógica de programação. Vamos ver alguns recursos relacionados a esses cálculos de distância e posição usando aí o plano cartesiano. Vamos ver também como que a gente faz para mudar as coordenadas do plano. Já falamos sobre isso aqui no canal, mas dessa vez nós vamos ir com mais calma e de forma mais focada, vamos dizer assim, para após concluirmos esse plano cartesiano, a gente começar a estudar outros fundamentos da movimentação dos gráficos na tela. Ok? Então, vamos para o código. Muito bem, para a gente fazer o nosso código aqui, nós vamos usar o VS Code. Você pode usar o editor da sua preferência, não tem problema nenhum. E você pode usar até o editor da própria P5.js, você não precisa instalar nada no seu computador. Vou te mostrar como é que você pode fazer isso. Então a gente vai lá na web, no seu browser preferido aí, e você abre aqui, ó, o p5js.org.
dentro aqui dessa página p5js.org, você tem a opção editor aqui. Quando você abrir o editor, ele já traz aberto o sketch.js aqui. Deixa eu tentar aumentar para vocês aqui. Sketch.js. Mas ele é composto por 3 arquivos bem simples aqui. O index, o sketch e o style. Eu vou clicar aqui no index.html. Vou copiar esse conteúdo dele aqui, ó. Ctrl C. Vou voltar aqui no nosso VS Code e vou criar um arquivo index.html. Ctrl V. Pronto. Aqui, olha, ele vai usar a referência aos scripts da P5JS na nuvem, então não vou precisar baixar nada aqui no meu computador. É que ele está usando a biblioteca P5JS e a biblioteca de áudio dele, de som. Podemos deixar ela aqui, não tem problema nenhum. E ele utiliza um arquivo de script que ele chama de sketch.js. Poderia ser qualquer nome, mas vamos deixar assim. Então nós já vamos criar aqui, ó, um arquivo sketch.js. O que vai ter dentro desse arquivo? Vamos voltar lá para o nosso site, clicar aqui em sketch.js, vamos copiar esse conteúdo aqui. Pronto. E vimos também que ele tem um arquivinho de CSS aqui, ó. Ele chama de style.css. Então, podemos até vir aqui, a gente vai ver o nome desse arquivo aqui, ó. Style.css. Podemos criar esse arquivo aqui e copiar o conteúdo dele aqui para dentro. Pronto, já temos a estrutura do nosso programinha pronto para usar a P5JS. Eu já expliquei em alguns vídeos anteriores que nessa estrutura aqui, ó, com a P5JS, deixa eu gravar ela aqui, quando o nosso programinha for executado, o sketch.js for executado, a primeira função que a P5JS vai executar vai ser a setup. Então ele prepara as coisas aqui no setup e em seguida ele vai ficar em loop executando a função draw, que nesse momento só está executando a função background 220 ali. Ok? Então essa é a nossa estrutura inicial, a nossa estrutura de trabalho, vamos dizer assim, com a P5JS. O que a gente for fazer vai estar em loop aqui dentro. Muito bem, agora eu quero executar isso aqui e eu quero debugar isso aqui. Então como que eu faço isso? Eu venho aqui no nosso querido VS Code, no cantinho esquerdo aqui tem essa setinha, como se fosse um play aqui, que é o Run and Debug, que tem um inseto aqui, ó. Debug é para tirar bug, né? Tem um inseto desenhado aqui, a ideia é essa mesmo. Então, nós vamos criar aqui um launch.json, é um arquivo de configuração. Eu vou criar com a primeira opção que apareceu aqui, que é com Chrome. E vou fazer o seguinte, essa primeira opção que ele me dá aqui é para eu rodar com um servidor no meu localhost aqui, que é na minha máquina local. Você não precisa disso, não precisa, você pode rodar dessa forma aqui, ó. Copiar ele aqui e você pode rodar dessa forma aqui, ó. File, vou tirar esse webroot e o nome do arquivo que eu vou rodar vai ser o index.html. Aí o nome aqui pode deixar do jeito que você quiser, mas eu vou colocar aqui assim, ó, Chrome arquivo. E esse aqui eu vou colocar server, só para mostrar para vocês a diferença. Vou até deixar assim, só arquivo e aqui server. Vamos ver algumas diferenças nessa forma de rodar. Então vou teclar F5, ele está rodando ali a primeira configuração. Veja que ele está rodando o index.html, posso até ampliar aqui para vocês verem aqui. Ele achou o arquivo index.html, está rodando e parou num loading aqui. O que aconteceu aqui? Se a gente chamar o console F12, né? Pronto, tem erros, tem alguns erros. Por que tem esses erros? Porque quando você roda como arquivo local, o browser normalmente ele tem algumas limitações, coisas de segurança e tal. E nessa nossa configuração aqui, o nosso index ele está usando o sound aqui, ó, mostrei para vocês antes. Esse arquivo sound aqui que ele está fazendo referência, ele usa algumas coisas que nesse sistema de rodar com arquivo local ele não aceita. Então eu vou só tirar ele aqui para vocês verem a diferença. Pronto, agora ele está realmente rodando o index.html e conseguiu chegar no nosso canvas e desenhar, limpar o background com cinza.
certo? Então essa é uma forma de rodar. Se você for mexer com arquivo, som, esse tipo de coisa, provavelmente rodar dessa forma não vai dar certo, ele vai ter algumas limitações. Então o que a gente faz? Aí a gente roda da segunda forma aqui, ó, que é usando o servidor local. Para isso, se eu simplesmente deixar dessa forma e rodar, veja o que acontece. Ele abriu um About Blank aqui, inicial, né, e tentou abrir a porta 8080 aqui no localhost. Não achou nada. Por quê? Porque não tem um servidor rodando. Para isso, existe um servidor simples que você consegue instalar, chama-se Live Server. Eu vou chamar aqui o Live Server, aqui embaixo, Live Server na porta 8000. Ele vai tentar abrir isso aí na porta 8000, ele conseguiu. Abriu no localhost e tal, o endereço aqui padrão dele e conseguiu rodar. Só que ele está rodando aqui, ó, independente do VS Code. O VS Code não está debugando não. Se eu quiser debugar, eu faço esse cara aqui abrir na mesma porta 8000 e dou F5. E pronto. Está rodando aí o nosso programinha, mexendo no Canvas e acessando aqui, ó, a porta 8000, que foi a porta que eu configurei para ser o meu servidor, certo? Então, dessa forma que nós vamos trabalhar, mas você pode escolher a forma que for melhor para você. Voltando aqui para o nosso código. E trabalhando dessa forma, você percebe que se eu chegar aqui, ó, no meu index e retornar ali o meu arquivo de sound, um script de sound, e teclar o F5 para rodar, ele deu loading, né, porque ele estava carregando ali a biblioteca, mas ele carregou normal, não deu problema. Se eu teclar aqui o F12, aqui, ó, ele tem algumas, ele vai dizer que tem um erro aqui para carregar o favicon, mas aí já é outra história de aplicativo web, mas na prática o aplicativo está rodando e os erros que estavam impedidos de carregar, ele já não dá mais. Então limpamos aqui o nosso console, está tudo certo, nosso programa vai funcionar perfeitamente, ok? Então vamos para o nosso código, vamos aqui no nosso sketch, que é onde nós vamos efetivamente trabalhar. Bom, e agora o que nós vamos fazer efetivamente aqui no nosso código? Bom, então nós vamos começar pensando no nosso plano cartesiano. Primeira coisa, vamos fazer duas linhas, uma vertical e uma horizontal, no centro da nossa tela. Então, o que a P5.js vai fazer para nós? Então, ela está criando aqui o nosso canvas e está criando no tamanho mágico ali de 400 por 400. Eu não quero 400 por 400, eu quero a tela toda. Então, para fazer a tela toda, nós temos duas variáveis pré-definidas aqui, que são o Windows Width, que é a largura da janela, e o Window Height. Window Width e o Window Height. E o meu background eu vou fazer ele preto, só 0. Se eu der um F5 aqui, ó, preto. E nós vamos fazer o seguinte também. Nós vamos lá no nosso index, e como nós não vamos usar a biblioteca de som, vou tirar ela daqui para a gente não ter aquele loadzinho no início, certo? Então tá lá, nossa janela completamente preta, vamos usar a tela toda. Como é que eu faço então para fazer uma linha que corte a minha tela ao meio? Então eu tenho na P5.js o comando line, então eu posso fazer assim, ó, line, cortando a tela no meio. Então o meu X tem que ser o meio da tela, certo? Então eu vou começar aqui, ó, o X vai ser a largura da tela, o width dividido por 2, vai ser a metade da tela, né? E o width, metade da tela, e o meu Y vai ser o 0. Essa linha vai do topo até o pé da tela, então a minha posição X continua a mesma, vai ser o width dividido por 2 até a altura da tela. Fazendo isso, vamos ver o que aconteceu. Ó, aparentemente nada. Por que não aconteceu nada? Eu não defini aqui a cor da minha linha. Como que eu faço para definir então a cor da minha linha? Uso o comando stroke. Eu vou colocar a minha linha com a cor 255, branco. Tá aí minha linha, certo? Agora eu vou fazer
uma outra linha que vai cortar a minha tela ao meio na horizontal. Então, vai ser da ponta esquerda, do 0 até a largura da tela. Então, do 0 na altura dividido por 2 até a largura da tela e mantém a altura dividido por 2. Tá aí. Então, cortei minha tela ao meio. Mas para ficar bonitinho, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar uma linha amarela e a outra em verde. Como que eu faço isso? Eu vou fazer o seguinte. Aqui no meu stroke, eu vou colocar 255 no vermelho, 255 no verde e 0 no azul. Ó, o amarelo. Para a segunda linha, eu vou fazer verde. Então, vou deixar 0 no amarelo, 255 no verde. Ok. E como essas linhas são as linhas principais do nosso plano cartesiano, eu vou deixar elas um pouquinho mais grossinhas. Vou fazer assim, ó. Stroke, weight de 2. Não é, escrevi errado. É stroke weight. Acho que é assim, isso. Então a linha é um pouquinho mais grossinha, só para a gente ver a diferença. Com isso, com esses comandos aqui, eu fiz as minhas linhas ali. Só que agora eu quero quadricular o nosso plano cartesiano. Eu quero que a cada 50 pontos eu tenha uma linha vertical e horizontal. Como é que eu faço isso? Bom, vamos fazer da forma mais óbvia possível. Vou fazer um contador que vai de 0 até a largura da tela, de 50 em 50 e fazer uma linha passando por ali. Aí eu pergunto a vocês, vai dar certo? O que vocês acham? Vocês acham que se eu fizer um contador dessa forma, as linhas vão ficar certinhas? Vamos fazer para ver. Então, como que faz um contador? Bom, vamos aqui então ao conceito básico de contadores. Existem várias formas de fazer contadores. Contadores é uma variável que você vai fazer ela contar a partir de um número até um outro número. Então, eu quero fazer o meu contador, eu vou usar o comando for. Vou contar aqui o x, porque eu vou mexer nas posições do x, do 0 até o width, ok? E eu quero que o meu x pode ser menor ou igual, e eu quero que o meu x cresça de 50 em 50. Pronto. Com esse x variando da esquerda para a direita de 50 em 50, eu quero fazer uma linha que vá do topo da tela até o pé da tela nessas posições x. Então eu vou fazer o line igual aqui em cima. Só que ao invés de width dividido por 2, eu vou usar o x. Pronto. Vai dar certo? Vamos ver. Ó, deu certo. Deu certinho. Só que ficou tudo verde, né? Ficou tudo verdão. Como ficou tudo verdão, eu vou fazer a minha cor voltar a ser o branco, mas um branco bem clarinho, um cinza. Bem fraquinho, porque eu não quero embolar as coisas na minha visão ali, ó. Então vou colocar aqui 50. Aí. Ficou melhor, né? Agora eu vou fazer a mesma coisa com o Y. Então vou fazer assim, ó. Vou pegar meu contador aqui, agora eu vou começar no Y do 0. Só que o Y vai até height, né? Que é a altura. Também de 50 em 50. Só que aqui agora eu vou fazer 0, Y, né? Ou seja, da esquerda, na altura do Y, até lá embaixo, ou melhor, até a direita, né? Que é o width, na altura do mesmo Y. Então, linhas horizontais. Vamos ver. 0, menor ou igual a o height aqui, acho que escrevi errado, né? Aqui, ó. Height, y mais igual a 50. Tá ali. Agora, percebam ali um probleminha aqui, ó.
o nosso probleminha aqui, ó. As linhas não estão coincidindo com as linhas centrais. Por quê? Aí vamos entender um pouquinho aqui do nosso plano cartesiano. O que acontece? O nosso ponto zero do plano cartesiano está aqui, ó. Ele tá nessa ponta aqui. Ele vai de 0 a um número no canto de cá, que eu não sei que número é esse que está no cantinho de cá. Então, eu não sei, por exemplo, se o meio da tela aqui, ó, eu fiz contar de 50 em 50, mas eu não sei se o meio da tela é múltiplo de 50. Pelo jeito aqui não é. Ele veio contando de 50 em 50 e não bateu aqui, ó. O meu ponto zero, que deveria ser o 0, 0 do nosso plano cartesiano, não está aqui. Querem ver só? Eu vou tentar acender um ponto na coordenada 0, 0. Vou fazer assim, ó. Stroke. Vou colocar 255,0,0, que é o vermelho puro. Vou colocar um stroke weight de 10. Inclusive, para fazer as linhas, o meu stroke weight eu vou deixar em 1, para elas ficarem bem fininhas. E depois de fazer esse stroke weight aqui, tamanho de 10, eu vou fazer um ponto. Ó, point 0,0. Cadê o nosso ponto vermelho? Que no nosso plano cartesiano deveria estar aqui. Por que não está aqui? Porque o plano cartesiano no computador, pessoal, começa o 0, 0 aqui em cima. Não é igual o plano cartesiano matemático, né? Que cresce do 0, 0 aqui no meio. Normalmente aprende assim na escola, né? E vai crescendo daqui para lá e de lá para cá. E se eu mandar acender os pontos aqui, ó, nos 50 aqui, ó, nos múltiplos de 50, veja que ele não está coincidindo. Por quê? Porque a altura, vamos pegar aqui, ó, vamos fazer o seguinte aqui. Se eu fizer assim, ó, F12, vou colocar assim, ó, o window height, né? Ó, o window height, 519. Ele não é múltiplo de 50. Então, se eu dividir 519 ao meio, 259,5. Então, esse ponto aqui, ó, ele está na altura 259,5. Quanto que é o window width? Aí já deu 12,95. 12,95 dividido por 2 também não vai dar certinho, não. Isso significa que até a linha vertical, as duas linhas estão fora de prumo ali. Essa daqui não deu para a gente perceber muito, porque como ela está em 647,5, a diferença dela para 650 é muito pouco, né? Que seria o múltiplo de 50 mais próximo. Então, por isso que não deu certo. Então, nós temos algumas alternativas. Veja, era só para fazer o plano cartesiano. Já não deu certo. Não é tão simples assim. Por quê? Porque, como vimos, ó, o nosso plano cartesiano aqui não é igual ao plano cartesiano matemático. O centro do nosso plano não está aqui. O 0, 0 não está aqui. O 0, 0 está aqui. E ele cresce da esquerda para a direita, no eixo X, e de cima para baixo no eixo Y. Que na matemática também é o contrário, né? O Y cresce para cima, aqui ele cresce para baixo. Nós podemos forçar o nosso canvas a centralizar o nosso 0, 0 aqui. Podemos fazer isso. E podemos também fazer a nossa contagem do centro para fora. Ao invés de contar da ponta de lá para cá, contar do centro para fora. Então, vamos ver como que a gente pode fazer isso. Sem mexer na posição do canvas. Vamos deixar o canvas, por enquanto, na ponta normal. Como que eu faria para fazer essa contagem aqui, ó, coincidir com o centro? Ao invés de começar no 0 aqui, ó, eu deveria começar no width dividido por 2. Esse seria o meu ponto 0. Certo? Vejam só o que acontece ao fazer isso. Ó, eu fiz da metade para lá, mas ficou certo. Porque eu comecei daqui para lá, de 50 a 50 ele vai para lá. Se eu fizer a mesma coisa aqui, olha, começando aqui no height dividido por 2, ó, vai ficar certinho. Agora tem que fazer para trás, né? Tem que fazer daqui para trás.
E agora, jovem padawan, como é que eu faço para calcular o x que ficou para trás? Dê uma pausa no vídeo e veja se você consegue fazer esse cálculo, né? Como é que eu vou fazer aqui, ó? Para ao mesmo tempo que eu faço essa linha aqui que vai de 50 a 50 para frente, ele também faça a linha de 50 a 50 para trás. Então, agora que você já calculou, você deve ter chegado a essa conclusão aqui, ó. Eu pego o tamanho da tela e diminuo o meu x. E aí ele vai fazer a mesma distância, só que do lado contrário. Vai, ó. Certinho? Da mesma forma, nós vamos fazer aqui com o y. Vamos fazer aqui o height menos y. Tá aí, nosso plano cartesiano desenhadinho, bonitinho e quadriculado. Agora, poderíamos ter feito de uma forma um pouquinho mais simples para não ter que ficar calculando o x para lá, o x para cá. Vou mostrar para vocês como é que a gente poderia fazer. Mas antes de fazer, nós vamos fazer o seguinte. Nós já vamos pegar todo esse código aqui, olha, que nós estamos criando o nosso plano cartesiano e vamos criar uma função com esse código, para ele ficar bonitinho num lugar só. Aqui no VS Code eu posso clicar o Ctrl ponto, ele vai me dar as opções aqui, ó, de extrair a função. Então eu vou criar a função aqui, ó, desenhar plano. Pronto. E aí ele criou aqui minha função desenhar plano. Como que eu poderia fazer para facilitar a minha vida em relação a ficar toda hora lembrando aqui do width dividido por 2, height dividido por 2, fazer cálculo aqui? Existe uma forma mais simples de fazer isso? Existe. Assim como no próprio, quer dizer, na verdade sim, o próprio Canvas, você tem recurso para isso. E a P5.js abstraiu isso numa funçãozinha para nós, que é a Translate. Que no próprio Canvas tem. O próprio Canvas traz essa função para nós. Só que aqui eu teria que chamar o contexto do Canvas e tal, o P5.js já faz isso aqui para nós. Eu faço assim, ó. Essa translate é como se eu tivesse assim, ó, centraliza o meu plano cartesiano na seguinte coordenada, que eu vou chamar aqui de width dividido por 2, vírgula, height dividido por 2. Então estou dizendo assim, ô Canvas, o seu centro agora vai ser nessa coordenada. Então é como se ele puxasse o Canvas e jogasse para o centro dele para essa coordenada aqui, ó. Querem ver só? Só vou fazer essa mudança, não vou mexer em mais nada não. Vamos lá. Olha o efeito colateral. Olha o nosso ponto aqui no que estava no 0, 0. Lembra que esse ponto estava no 0, 0? Aqui, ó, point 0, 0. Então 0, 0 agora está aqui. Compensação, todos os outros cálculos se perderam, né? Ficaram tudo doido. O que nós vamos fazer aqui? Aqui, olha, ao invés de eu crescer o x a partir do meio, ao invés de fazer linha a partir do meio, não, a gente pode simplesmente considerar que o meio é o 0, 0. Então, a partir de agora, a gente tem de 0 até a largura, até metade da largura, e de 0 até metade da largura negativa para o outro lado, para cima e para baixo da mesma forma. Então, o meu line aqui, olha, vamos pegar aqui, ó, ao invés de eu fazer o line da largura, da metade da largura, é 0 mesmo. Do 0, 0 até a altura e largura. Essa é a primeira linha. Vamos ver o que acontece se eu fizer essa mudança aqui. Olha lá. Do 0, 0 até a altura e largura. Agora aquece para cá. Então o 0, 0 agora está aqui. Significa que a minha ponta de cima aqui agora é o negativo da metade da altura, né? Então se eu fizer assim, a minha linha no x no 0, agora eu quero dar metade da altura negativa. Se eu não quiser perder meu tempo calculando metade da altura, é só colocar o height aqui mesmo, que não tem problema. Vai sobrar, né? Vai sobrar de menos height a 0 height. Então, da altura para cima até a altura para baixo, da altura negativa até a altura positiva, faz essa linha para mim.
E daria no mesmo se eu fizesse isso aqui dividido por 2, né? Daria no mesmo. Só que agora está começando aqui e terminando aqui. E se eu não colocar o dividido por 2, ele vai começar no dobro da altura, no dobro da largura, da altura e da baixura, né? O dobro desse tamanho aqui para cima e o dobro desse tamanho aqui para baixo. É um desperdício de linha, mas não faria diferença eu deixar isso aqui assim. Não teria problema nenhum. Assim como aqui eu faria do menos o width. O height por 2 aqui agora é 0. Até o width. E o height por 2 aqui é 0. Então, vou ter aqui minhas duas linhas funcionando perfeitamente. Agora vamos para as nossas linhas aqui. Ó. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o meu x crescer de 0 até o width, crescendo de 50 em 50. Eu vou fazer essa linha aqui. Eu vou comentar isso aqui, ó, só para a gente ver como é que tá. E vou comentar isso aqui. E vamos ver o que deu. Tá aqui, ó. As linhas são essas aqui, né? Só quero que comece lá em cima. Certo? Então, lá em cima é o que? Não é o 0 aqui, ó. Menos height. Pronto. Certo? Só que agora eu quero ele crescendo para trás. Ele crescendo para trás. Então, para ele crescer para trás, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer isso aqui, assim. Só fazer assim, ó. Menos x. Menos x. Pronto. Não precisa fazer cálculo nenhum. Por quê? Porque o x agora é negativo, né? Certinho? E veja que essa linha do meio aqui, ó, ela tá com uma linhazinha cinza no meio dela, né? Que é a linha que a gente acabou de fazer do 0, né? Certinho? É por isso que ela tá desse jeito aí. Se eu fizer isso aqui, ó, se o meu x começar em 50, pronto, aí o meu amarelinho agora ficou mais forte, porque não tem mais a linha cinza passando no meio dela. Certo? Então, esse é o efeito. Agora nós vamos fazer a mesma coisa com o nosso y. Eu vou fazer o meu y contar de 50 em diante. Aqui, pessoal, eu poderia fazer, lembrando, né, o width dividido por 2 aqui. E agora o meu 0 está no meio, então a minha distância para a direita é só até metade. Vou cortar aqui porque aí eu não vou ficar contando desnecessariamente. Ali em cima é só uma linha, então onde começa e onde termina não vai fazer muita diferença. Mas aqui, ó, vai fazer diferença porque ele vai ficar repetindo esse bloco aqui. Então y começa em 50, vai até o height dividido por 2, mais igual a 50. Fiz aqui, não é o 0, né? Eu não vou começar o meu x no 0, vai ser no menos o width. Menos o width é o width. E aqui é a mesma coisa, só que ao invés de y, nós teremos o menos y. Pronto. Então agora nós temos as linhas horizontais e verticais com essa pequena facilidade de que agora o nosso centro é o 0, 0. Então isso traz algumas facilidades, mas também podem trazer algumas complicações. Muito bem. Feito isso, nós temos aqui o nosso plano cartesiano desenhado bonitinho. Agora eu quero fazer o seguinte. Eu quero traçar uma linha que vai do ponto 0 até o mouse. Como que eu vou fazer isso? O nosso draw aqui, ó, lembra que ele fica se repetindo. E nós temos na P5.js duas variáveis que são a posição do mouse. O mouse x e o mouse y. Vou tirar isso aqui, né? Ficar melhor. O mouse x e o mouse y. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma linha aqui, ó, line 0, 0, que vai do centro da coordenada até a posição mouse x, mouse y. Vamos ver, será que isso vai dar certo? O que vocês acham? O que vocês acham? Será que isso vai dar certo? Vamos ver lá. Ó, deu zebra. Deu zebra.
Por que ele não está fazendo a linha até a minha posição do mouse aqui? Por que ele está indo para o outro lado? Porque eu joguei o meu plano cartesiano lá para baixo. Eu fiz o translate e alterei a minha posição central aqui. Então a vantagem que a mudança no centro do plano me deu na hora de fazer o quadro, ele me complicou aqui na hora de mexer com o mouse. Então vamos ver o que a gente pode fazer. Por isso que a gente tem que entender os fundamentos do gráfico para a gente saber o que está acontecendo e como lidar com ela. Como que nós podemos lidar com isso? Bom, nós temos basicamente duas formas de fazer, né? Primeira coisa, a gente pode anular tudo isso aqui, fazer ele voltar ao normal. Como que eu posso fazer isso? Existe um comando chamado push na P5.js. Esse comando push puro, assim, ó, push. O que ele faz? Ele guarda na memória o estado do canvas, né? Ou o estado das coordenadas, de cores, de tudo que o canvas tinha antes de eu dar o comando. E quando eu terminar aqui, eu posso dar o comando pop. Não, pop assim. Isso. Ele traz de volta o estado, o último estado que eu coloquei com o push. Então esse aqui é o conceito de push pop, né, que normalmente a gente faz com uma pilha de informações, né, ou uma lista também funciona. O push você coloca o camarada no topo da pilha. O pop você tira esse camarada do topo da pilha. Então, se você fizer o push de um estado, outro push de outro estado, outro push de outro estado, quando você tirar o pop, ele vai tirando na mesma ordem que você utilizou. Então, no nosso caso aqui, olha, eu entrei aqui e fiz o push. Aí eu fiz o translate. Lá no final eu fiz o pop, esse translate aqui, ó, voltou ao normal. Ele não está mais no centro. Vamos ver o resultado disso aí. Opa! Deu zebra. Não, deu não. Deu não. Não deu zebra. É porque a gente tem que definir de novo. Como aqui a gente definiu, olha, cor, espessura da linha e tudo mais, quando a gente fez o pop, isso tudo se perdeu também. Então eu vou ter que fazer de novo aqui a cor do meu mouse, que eu quero, da minha linha que vai até o mouse, né? Então vou fazer aqui amarelo mesmo e vamos ver o que vai dar. Olha lá, tá fazendo do 00 até o mouse, só que o 00 voltou lá para o normal. Caramba, ou uma coisa ou outra, né? Ou uma coisa ou outra, e agora? Como é que eu faço pro 00 estar aqui? A gente tem aí então a opção, ou a gente lembra que o centro aqui é o width dividido por 2, ou a gente adiciona isso ao mouse. Então vamos lá. Vamos pensar aqui, ó. Eu sei que o centro do meu plano cartesiano, que com o translate é 00, sem o translate ele é isso aqui, né? O width dividido por 2, height dividido por 2. Pronto. Tá lá a linha indo até o meu mouse. Ou eu poderia não fazer aqui o meu push, meu pop, deixar o translate e trabalhar com as coordenadas centralizadas. E aí o meu centro aqui seria o 0,0, certo? E no meu mouse eu remover aqui, olha, essa diferença. No caso do mouse X, o width dividido por 2, mouse Y é o height dividido por 2. Vamos ver como é que ficou? Tá aí. Só que ele tá com a linha muito grossa, né? Vamos fazer o stroke weight. Stroke weight. Pronto, tá aqui. Só que essa linha aqui pro mouse amarela, ela vai confundir com essa aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer ela ficar azul. Azul mais escuro. Pronto. Então estamos aqui com uma linha que vai do centro ao mouse. Roger, qual é a melhor? Qual é a melhor opção? É usar o width de um lado, o width do outro? Aí depende de como você quer fazer, meu jovem. Aí é com você.
tá? As duas formas são válidas e daqui para frente é que isso vai ou não fazer diferença nos próximos cálculos, né, que você for fazer, vamos dizer assim. O que eu quero fazer agora? Além dessa linha ir até o mouse, eu quero que tenha uma linha horizontal e uma linha vertical. Né? Horizontal e vertical que vá até o mouse, fazendo um retângulo, né? com essa, sendo cortado no meio por essa linha azul. E aí a linha vertical vai ser amarela, igual essa aqui, e a linha horizontal vai ser verde, igual essa aqui. Também não tem muito mistério. Eu já sei que a posição do mouse é essa aqui, ó. Certo? Então eu posso fazer assim. Da posição 0, altura do próprio mouse, né? Que é isso aqui, ó. A altura do mouse. Até o próprio mouse. Ó. Ficou bom não? Olha que doideira. É porque eu coloquei o X aqui, né? Aqui não é o X. Aqui é o Y, né? Aqui, ó. Coloquei a posição X no X. Não é isso que eu quero. Eu quero que é o Y. Olha lá. Certo? Essa linha aí, ó, eu quero que seja verde. Então, vamos vir aqui. Vou fazer um verde um pouquinho mais escuro do que aquela que está lá. Ó, linha verde. Agora nós vamos fazer a linha amarela. Então, a gente pode copiar isso aqui. Vou colocar aqui 150, 150. E a gente pega a posição X, coloca aqui. No lugar do Y aqui, a gente coloca o 0. Bom, então tá ali, já tem as duas linhas. Certo? E agora eu quero evidenciar o triângulo, ou pelo menos um dos triângulos, né, do nosso retângulo aí, né? O triângulo que fica grudado ali no eixo do X, eu quero que ele seja evidenciado. Como que eu faço isso? Também é simples, né? Porque a nossa biblioteca P5.js, ela tem uma função triângulo. Então eu vou fazer o seguinte, só que eu vou fazer assim, ó, eu vou deixar sem contorno, no stroke, vou colocar fio, um cinza bem clarinho, vou colocar aqui 50, e vou fazer o triângulo, assim que eu faço o triângulo. Para o triângulo eu preciso de 3 coordenadas. Quais são as minhas 3 coordenadas? O ponto 0, 0, ponto 0, 0 e essas coordenadas aqui. Mouse X menos X e 0 e mouse X menos mouse errado. Então, vamos ver. Vai dar isso aí. Ó, temos ali o nosso triângulo amarelinho sendo evidenciado. Que legal. Tá, poderia marcar os dois, mas não tem problema. Eu coloquei aqui o no stroke aqui tá fazendo assim, né? Olha lá. Agora sim. Certo? Ainda ficou o cinza ficou clarinho, mas ele apaga as linhas atrás. Então eu vou colocar um alfa nele, ó. Então eu vou colocar fio 50, 50,50, ou seja, isso aqui é a mesma coisa que o fio 50 puro, ó lá, que é o cinza de tom 50, mas vou colocar um alfa nele aqui, 10. Ele vai ficar transparente, 10 é pouco. Vamos colocar 50 também então. Não ficou bom. Vou colocar 200. Olha lá, pronto. Tá vendo? Que aí agora ele fica transparente, um cinza clarinho
porém transparente. Certo? Bom, outra coisa legal que a gente pode fazer aqui é colocar, mostrar, né, escrever qual é essa coordenada que a gente está olhando ali, ó, no mouse. Como que a gente faz isso? Bom, vamos fazer o seguinte aqui. Vocês perceberam que a gente repetiu aqui o mouse x menos o y dividido por 2, mouse y menos rádio dividido por 2 várias vezes. Certo? Então, o que nós vamos fazer? Código, quando começa a repetir, pessoal, é bom a gente fazer uma função para aquele código. Então, nós vamos fazer assim, criar aqui uma função, function, calc mouse. Calcula a posição do mouse para mim. Vamos só corrigir isso aqui, ó. O que isso aqui vai retornar para mim? Eu vou retornar um pequeno objeto. Eu vou fazer assim, ó. Isso aqui é um objeto, né? E nesse objeto eu já vou retornar para o x isso aqui. E para o y isso aqui. O que está acontecendo aqui? O que eu estou criando aqui? Eu estou dizendo que nessa função aqui, ó, eu vou calcular a posição do mouse, mas já levando em conta a minha distorção da minha coordenada, né? do meu plano cartesiano. Onde o valor de x desse objetinho aqui, ó, vai ser o mouse, a posição do mouse já menos o y por 2 e o y a mesma coisa. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer assim, ó. Let mouse igual a calc mouse. Pronto. Então, o mouse aqui, ó, vai retornar já calculado aqui para mim. Então, ao invés de usar aqui embaixo mouse x menos isso aqui, né? Vamos fazer aqui, ó, Ctrl D. É legal que ele seleciona os carinhos aqui, ó. Então, isso aqui vai ser mouse.x. Pronto, que é esse mouse aqui, que é o que retornou daqui, ó, ponto .x. E isso aqui vai ser mouse.y. Pronto. Olha lá, mesma coisa. Não mudou nada, tudo certinho. Só que agora eu não preciso ficar copiando aquele código toda hora, né? Basta eu chamar a minha função calc mouse aqui. Pronto. Então nós vamos fazer o seguinte. Isso aqui, ó. Isso aqui, nós vamos criar uma funçãozinha só para ter esse código aí. Nós vamos chamar essa função de quê? Desenhar linhas. Tá bom. Desenhar linhas. Aí esse stroke aqui vai lá para lá também. Né? O que mudou? Nada. Tá aí. Mas o código vai ficando mais organizadinho. Então nós já vimos aqui, ó. Nós começamos desenhando as nossas coordenadas, nosso plano cartesiano todo avulso, né? Vamos dizer assim, né? Todo com x e y separadinho. Agora a gente já fez uma coisa diferente com o mouse. Nós criamos um objeto de mouse que tem o x e o y. Se eu vier aqui, pegar o meu F12 e fizer assim, ó, calc mouse, ele me dá aqui, ó, é isso que ele retorna. Essa é a posição do mouse. Tá até quebrado aqui, né? Porque como ele tira da tela dividido por 2, esse valor pode vir quebrado, então ele vem quebrado aqui. Certinho? Então, esse é o nosso calc mouse. Agora, eu quero escrever ali no meu mouse a coordenada que ele está. Qual é a coordenada que ele está? Aí eu faço assim. Eu vou pegar aqui de novo, let mouse igual a calc mouse.
certo? Porque aqui dentro da desenhar linhas ele já fez aqui o que ele queria fazer e tal. Agora eu vou escrever. E vou escrever nessa posição, eu escrevo assim, ó, text. O que eu quero escrever? Vou escrever assim, ó, coordes. Vou colocar entre parênteses assim. Posição mouse.x, vírgula, mouse.y. Ele escreveu, ó, só que, olha, tá bem pequenininho e tá escuro, que é a última cor que ele utilizou. Então, vamos melhorar isso aí. Vamos fazer aqui um stroke. Vou colocar branco, bem branco mesmo, branco sala de cirurgia ali, ó. Ó, certo? E vamos colocar fio, mesma coisa, 255, opa, 255, tá ali. Só que agora vamos aumentar o tamanho desse texto. Vamos colocar assim, ó, text size, se não me engano, vou colocar 60. Pronto, coordenado. Só que para ela não ficar em cima ali das nossas linhas, né, muito em cima, eu vou jogar ele um pouquinho para cima. Então o mouse Y aqui, vou colocar mouse Y menos 20. Pronto. Tá certo? Quando for para baixo ali, ó, ele vai ficar. Mas para não ficar grudado no amarelinho também, a gente faz assim, ó, mouse X mais 20. Pronto. Agora eu quero que mostre ali dentro as coordenadas. As coordenadas são a posição do mouse, né? Então seria aqui, ó. Eu vou tirar coordes aqui, vou colocar só entre parênteses. Vou colocar aqui mais mouse.x mais uma vírgula mais mouse.y mais aquilo ali. Certo? Tá ali as coordenadas. Agora, vamos fazer mais um detalhezinho aqui. Eu quero que o meu mouse aqui, as minhas linhas, elas não fiquem muito soltas assim não. Eu quero que elas sejam grudadas nesses quadradinhos aqui, ó, de 50 e 50. Eu não quero que ele fique muito solto assim não. Porque depois que a gente conferir algumas posições, eu quero que essas posições sejam bem exatas. Tá? Então eu quero que ela não fique o mouse tão livre assim. Eu quero que ele fique grudando nas posições desses múltiplos aqui de 50. Como que eu faço isso? Eu vou fazer o seguinte, ó. Na hora de detectar o mouse aqui, ó, na hora de calcular a posição do mouse, a posição do mouse que eu quero não vai ser mais essa. Eu quero que seja a posição do mouse do múltiplo de 50 mais próximo. Certo? Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer assim, ó. Primeiro eu vou truncar isso aqui para ele não vir com valores quebrados. Trunco. Então só isso aqui. Opa. Não é trunco, né? É math trunco. Só de fazer isso aqui, ó, olha o que acontece. Então aqui o meu mouse já não está mais com aqueles números quebradinhos, que eu cortei aquele quebradinho. Mas eu vou fazer o seguinte, não vou só cortar ele aqui não. Eu vou pegar isso aqui, essa posição do mouse, vou dividi-la por 50. E depois vou multiplicá-la por 50. Tem ideia do que vai acontecer se eu fizer isso? Veja. Ó. Tá certo? Então o que eu fiz? Eu peguei a minha posição no mouse e basicamente disse o seguinte, olha, eu quero a posição múltiplo de 50 mais próximo que você tiver disso aí para mim. Aí ele calcula ali para mim. Ó.
certo? Então é só para a gente não ficar com o mouse muito solto, para a gente poder ver as coordenadas direitinho que ele está fazendo ali. Só que eu estou achando que 60 está muito grande. Vamos colocar 40, porque eu vou precisar de espaço para mais uma informação, que é a última de hoje. Ó. Eu quero agora que, além da coordenada, eu tenha o tamanho da minha reta. Qual o tamanho dessa minha reta aqui que vai do mouse até o centro? E agora? E agora, jovem Padawan? Como é que eu calculo essa distância? Por isso que eu desenhei cada pedacinho desse aí para evidenciar o que eu quero mostrar para vocês. Para eu calcular o tamanho dessa reta azul, como é que eu faço? Dê um pause no vídeo e coloque aí nos comentários. Como é que eu faço? Eu vou fazer o seguinte, olha. Vejam que vamos pegar uma posição bem legal aqui, ó. Posição 300 com 400. Tá? 300 com menos 400. Quando a gente está falando de tamanho ali, a posição é 300 menos 400, mas o tamanho é 300 por 400, né? Do eixo do X, nós temos 300 pontos para a direita e temos 400 pontos para cima. Qual seria o tamanho daquela reta azul? Eu posso dizer para vocês que é 500. Como que eu sei disso? Porque vejam que a linha amarela com o eixo do X verde forma um triângulo retângulo. E a trigonometria, né, o nosso querido Pitágoras, que você pode até assistir um vídeo no canal sobre ele, nos diz o seguinte, que todo triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? Ou seja, se eu pegar a raiz quadrada da soma dos quadrados das laterais, ou se eu pegar o tamanho ali do eixo X, daquele 300, colocar o quadrado, somar com o quadrado de 400 e fazer a raiz quadrada disso, eu vou ter o tamanho da hipotenusa. E eu sei que quando um triângulo retângulo tem medidas 3 e 4 de lado, a medida da hipotenusa vai ser 5. Façam a conta aí que vocês vão descobrir isso. E como 300 e 400 é múltiplo de 3 e 4, então o resultado da hipotenusa vai ser 500. Vamos fazer isso para a gente entender? Olha, vamos lá. Como é que eu faço aqui? Eu tenho aqui a posição do mouse, que eu já peguei. As posições x, y. O que é a hipotenusa? Vamos ver aqui, ó. H de hipotenusa é igual o quadrado de x. O que é o quadrado de x? É x vezes x. Então isso aqui é o quadrado de x. Se eu somar isso aqui com o quadrado de y, tá aí já. Se eu fizer raiz quadrada disso aqui, eu tenho a minha hipotenusa, que é o que eu quero mostrar, que é o tamanho da minha reta lá. Então como é que eu faço aqui? Math.sqrt, raiz quadrada. Opa, colocou informação demais aí. Assim. Pronto. Esse é o meu H. Então eu vou mostrar o meu H aqui, ó. Depois disso aqui, vou colocar aqui 2 pontos mais H. Certo? Então o que eu fiz aqui? Fiz o quadrado de um cateto, um quadrado de outro cateto, somei os dois catetos, tirei a raiz quadrada, tenho a minha hipotenusa. Só que aqui, ó, é assim. Né? Ó. Certo? Se eu vim aqui no meu 300, o que eu falei? 300 por 400. Olha lá. O tamanho da minha hipotenusa é 500, como eu falei. Só que ele está calculando e botando um número muito quebrado. Esse número muito quebrado aí para nós não importa muito não. Vamos cortar ele aqui porque a gente não tem necessidade dessa precisão toda. Então, vou cortar ele aqui, math.floor, que é outra forma que nós vamos arredondar para baixo. Pronto, ó lá. 50, 300, 400, 300, dá 500. Ó. Certinho? Então, guarda essa informação que ela é bastante importante. Agora, pense no seguinte.
Suponhamos que eu quero todas essas informações aí, do jeito que eu dei para vocês aí, do jeito que ela está na tela. Mas eu quero fazer o seguinte, eu quero agora que essa linha azul, ela não vá até o mouse, ela vá até o infinito. Quero que ela saia da tela. Eu quero continuar marcando ela ali onde o mouse está, com as duas linhas verdes e amarelas, mas eu não quero que essa linha vá só até o mouse. Olha que coisa interessante. Como é que eu faço? Porque eu fiz uma linha do 0, 0 até a posição do mouse, não foi isso que a gente fez? Se desenhar linhas aqui, ó, a gente fez assim, ó. Faz uma linha do 0, 0 até o mouse. Foi isso que a gente fez. Depois a gente faz as outras duas aqui. Mas eu não quero que ela vá até o mouse mais. Eu quero que ela vá até o final do quadro. Como você faria isso? Bom, agora que eu sei como calcular o tamanho da linha, será que eu consigo aumentar o tamanho dessa linha? Já pararam para pensar nisso? Bom, então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos, no próximo vídeo, nós vamos verificar quais são as opções que nós temos para fazer isso. Enquanto isso, vocês vão pensando o que você faria. Como você faria para estender essa linha aqui, ó. Eu vou continuar evidenciando ela aqui com a linha verde, com a linha amarela, aonde eu estou aqui, né, ali no 250, 250 ali, ó. Mas eu quero que a minha linha azul vá embora, seja maior. Só a linha azul, mas o resto continua do mesmo jeito. Então, aonde eu vou mexendo aqui, ó, eu quero que essa linha azul continue progredindo para mais longe. Como você faria isso? Que recurso você usaria para isso? Então, no próximo vídeo a gente vai falar sobre isso e quais são os recursos que nós temos à disposição para fazer isso funcionar. E por que eles são importantes, né? Para outras aplicações, até a gente chegar nos nossos triangulinhos se mexendo, etc e tal. Ok? Se você gostou do vídeo, acredito que se você acompanhou até aqui é porque você gostou, né? Deixa aí o like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, tenho certeza que você já deve ser. Liga o sininho para ser avisado quando novos vídeos estiverem disponíveis. Compartilha com seus amigos e, se possível, dê uma olhadinha nos links que eu deixo aqui na descrição do vídeo. Nós temos ali alguns livros interessantes. Se você quiser apoiar o canal, essa é uma forma que você tem para fazer isso, ok? Então, muito obrigado pela sua atenção até aqui, um abraço e até o próximo vídeo.